Texas. Ô Carlos, me fala uma coisa, você na realidade quando você vê, às vezes eu vejo e falo assim, meu Deus do céu, é tudo uma sopa de letrinhas muitas vezes, né? Mas, por exemplo, você recebe empresas de todos os lugares para todos os lugares. Quando existe esse encaminhamento, as pessoas não ficam assim, eu não vou para o estado que não é tão democrata, eu não vou para o estado tão republicano, eu não vou para o estado que tem muito imigrante. Tem esse tipo de conversa e discussão? A grande maioria pergunta muito sobre isso, para qual estado ir, inclusive em casos que nós vendemos franquias, né? Então, assim, para que estado que eu vou, onde que eu vou entrar com a minha empresa, e normalmente os estados mais escolhidos são os estados republicanos, onde que estatisticamente se demonstra uma pujança maior da economia. Utah, por exemplo, tem recebido muito investimento, né? Utah, sim. Salt Lake City. Sim. Tá? Enfim, isso faz muita diferença, obviamente, qual que é o estado, até porque você atrela a questão tributária, né? Haja vista, por exemplo, quando eu falo de Flórida, nós não temos imposto estadual, né? Você tem o sales, imposto por condado, que varia a alíquota, mas o imposto da Flórida, você não tem. Eu não posso falar, por exemplo, que é 8% igual Nova York, né? Isso, 8, que é o maior, inclusive, York, né? Isso. Nova York, eu não sei, né, na minha área... Tem uma alíquota total, mas é um dos... Se você pega Nova York, você pega o custo de vida da Flórida, uma pessoa que ganha $400 mil na Flórida, que é claro, obviamente, um salário muito alto, mas ganha $400 mil por ano na Flórida, em Nova York, para você ter a mesma qualidade de vida, você tem que ganhar $950 mil. Então é mais do que o dobro daquilo que você tem que ganhar na Flórida. E pior, né? Haja vista por que você está tendo aí a questão da Tesla, do Elon Musk, tirando as empresas também de Vale do Silício, dos democratas e trazendo para republicano, exatamente pela questão principal tributária, porque no final do dia é o quanto que sobra no bolso, né? Show me the money. Sim. Então vamos aproveitar porque agora já são 9h31 e eu tenho que rodar Breaking News porque a gente teve alteração aí na conta. Que tem aproximadamente 1,5 milhão ainda de votos para a Virgínia. Então, até perguntar, Virgínia, a gente ouviu falar muito da Virgínia durante um período, inclusive, né, porque tinha um morador ilustre que não mora mais lá, e nesse caso agora a gente, Brasileiro investe muito na Virgínia? Eu não tenho nenhum investimento na Virgínia com nossos clientes. Sério mesmo? Sério. Quais são os estados, assim, Flórida, claro? Sim, imagino. Flórida é o número 1, né? Você tem Flórida, tem Nova York, Texas, né? Na verdade o segundo é Texas. Sim, até pela coisa brasileiros, né, se a gente pegar... Sim. New Jersey, Massachusetts, nos Estados do Norte. Quando a gente fala do Nordeste, logicamente é New Jersey, New York, né, principalmente, e Boston, toda aquela área de Boston ali. Connecticut também. Connecticut, até parte de Vermont. Então você tem alguns investimentos lá, né? É que como a gente tem no Nordeste hoje é muito mais a mão de obra, né, ali menos qualificada, com valores menores. É diferente quando a gente fala de investimento. Então, normalmente, eles querem fazer em um local que você paga menos impostos. E quando você tem a questão, por exemplo, dá um exemplo aqui que você tem praticamente em todos os lugares, né? A questão do e-commerce. Então, tem muita gente vindo fazer e-commerce aqui nos Estados Unidos. Onde que eu abro? E a resposta é muito simples, né? Depende. E depende do quê? Depende para quem você vai vender, porque na verdade o fato gerador do tributo, no caso como esse, é de quem está comprando. Então o cara pode abrir na Flórida e vender muito para a Califórnia, e ele vai pagar o imposto na Califórnia, não na Flórida. Acontece, eu não sabia. Sim, é onde você na verdade vende. Eu pensava que pela empresa ser daqui, acaba não, ela paga o imposto federal, ela paga aqui, e não tem o estadual aqui na Flórida. Se tiver mas estadual... o sales tax, sim, se tiver estadual, sim, mas o sales tax vai ser direto onde está comprando. É que nem quando você compra na Amazon. Sim, você não vai pagar o imposto de Washington State, que é onde a Amazon está localizada. Você vai pagar de onde você está comprando. Aliás, você falou em Washington State, a gente vai para Washington DC agora, tá? Quero as duas cidades principais para os democratas, que vai basicamente dizer se os democratas vão levar o Estado ou não. Ô Carlos, quando a gente chega num período de eleição assim, que nem você falou, as pessoas ficam, por conta dos juros, esperando para saber se vão fazer investimento ou não. Muita gente parou de falar com você por conta da eleição, falou, não posso falar nada agora, vamos esperar o que vai acontecer. Sim, nós tivemos, na verdade, vários clientes que esperaram, que estão esperando nesse momento para saber o que vai acontecer. Eu acho que é um pouco também daquela preocupação. Quem está no Brasil vê a política brasileira
aí ele atrela mentalmente ao que está acontecendo nos Estados Unidos também e fica preocupado com o que pode acontecer no futuro. Então, muitos estão aguardando. E um bom exemplo disso também, como eu comentei, é a questão da compra das casas também, né? Não só as empresas, como as casas também. Então, muitos estão esperando o resultado das eleições para que possa acelerar um pouco mais.